uma luta com grande potencial de Pedro versus Dan Const e Ainople. O Ainople começa bem, mas Pedro revira. Toma uma. E o Dan fica tomando. Pedro, não foge não, Pedro. O Dan começou bem, mas o Pedro começou mais ainda, né? Pelo que parece, mas... Que isso? Perdeu. Pedro! Ficou atacando, ficou atacando, ficou atacando. Pedro vai fugir, Pedro vai fugir, Pedro vai fugir. Pedro foge. Pedro tá indo pra onde, Pedro? Pedro pega um item. Pedro fica batendo com o item. Pedro decide voltar pro ringue. Tá esperando. Pedro tá esperando o Dan. Dan sobe também. Pedro dá uma cacetada no Dan. Eles estão tentando se acertar. E o Dan consegue voltar. Quem será que ganha? Quem será que ganha? Pedro tá chegando pra cima. Pedro não tem medo. Pedro não tem medo. Vem pra cima com coragem. Que reviravolta! Pedro tá dando muitos ataques. Eu acho que agora é o Dan tem que dar, viu, Pedro? Aí, jogou pra fora. Jogou pra fora, mas conseguiu voltar. Conseguiu recuperar. Jogou pra fora de novo. Não conseguiu recuperar dessa vez. Tá esperando. Pedro tá esperando mesmo. Já tá 1 segundo lá, né? E tem que voltar antes dos 10. Pedro não desiste. Pedro não desiste. Quer ir pra cima. Pedro. Pedro dá uma cacetada no Dan. Pedro vai voltar. Recuperou o Pedro. O Dan, ele perdeu quase toda a vida dele. E o Pedro voltou. Que isso, Pedro? O Pedro tá doido. O Pedro volta. Com a chance de recaída. Pedro não desiste do combate. Pedro vai ganhar. Se Pedro continuar batendo desse jeito, ele ganha. Já tá 1 segundo lá. E o Dan vai perder se ele chegar nos 10 segundos. E a partida o Pedro não desiste. Pedro, tu se jogou, meu amigo. Pedro não desiste. Quer bater de todo jeito no Dan. Lá veio o Pedro. Com uma chance enorme de ganhar. Já foram os 5 minutos. E o Pedro tá muito agressivo. E pra quem você tá torcendo? Pro Dan ou pro Pedro? Se for pro Pedro, você comenta. E se for pro Dan, você se inscreve. O Dan pega um item mais larga. E o Pedro com a chance de ganhar. O Dan tá caído. E o Pedro tá indo pra cima. O juiz tá com medo de quem ganha. O Pedro é muito agressivo. Pedro vai. Pedro! Dá um ataque secreto. E Pedro tá batendo no Dan. Pedro não perde sua vida de jeito nenhum.
Pedro tá rodeando ele. Ah, Pedro deu a chance pro Dan. E Pedro deu um ataque supremo nele. Ah, Pedro deu chance pro Dan. Se o Dan não jogar ele... E Pedro erra de novo. Pedro tá errando tudo. Por isso que ele tá dando a chance pro Dan. Porque o Pedro quase sem chances. Mas Pedro revira. Pedro tá errando. Pedro vai pra fora. É mentira do Pedro. Ele não foi pra fora. E continua atacando o Dan. Pedro acerta dessa vez o golpe dele. E fica atacando. Pedro pega o item. Pedro é acertado. Mas o outro ainda tá... Mas o Dan tá na chance da recaída. E Pedro ganha. Então, se você torceu pro Pedro, você acertou. Porque a chance da recaída foi pro Pedro.